Vocês já pararam pra perceber que tem algumas pessoas que gostam de colocar bastante pimenta na comida? Quanto mais pimenta, melhor. Enquanto outras pessoas, se elas sentem o mínimo de ardência na comida, elas já não conseguem mais continuar comendo. Pois é, isso existe. Mas por que isso acontece? Será que isso é explicado pela genética, pela cultura? Bom, no episódio de hoje a gente vai tentar entender através da ciência, por que algumas pessoas são mais aptas, né, gostam mais de comer comida picante e outras nem tanto. E também a gente vai ver juntos que o nosso paladar é muito mais treinável do que parece. Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, o episódio de hoje veio de uma reflexão pessoal, porque eu não sou muito familiarizada com comidas picantes. Na minha família a gente nunca teve esse hábito de comer comidas com bastante pimenta ou algo do tipo. Mas chegando aqui na França, eu vi que muitas pessoas às vezes colocavam pimenta na comida. E morando sozinha, às vezes quando eu cozinho eu me arrisco a fazer algumas coisinhas diferentes. E uma delas é, de vez em quando, colocar um pouquinho de pimenta. E eu comecei a perceber que isso realmente dá um upzinho a mais na comida, de vez em quando. E aí eu quis pesquisar um pouquinho para entender por que isso acontece. Será que é só uma questão de hábito? Se você já nasce comendo algo com pimenta, você acostuma e é isso? Como será que também o nosso corpo ele entende essa picância e tudo mais? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa parte um pouco mais da ciência. E depois vamos falar, né, da cultura, do fato do nosso paladar ser treinável. Será que a genética também tem algum impacto nisso tudo? Por que a gente sente também, às vezes, sei lá, que o nosso nariz começa a escorrer, que a gente começa a suar quando a gente come coisa com muita pimenta? A gente vai abordar aqui alguns pontos para entender todo esse assunto. E antes de começar, eu queria só falar pra vocês se vocês acham um episódio interessante, se vocês gostarem do que a gente vai conversar aqui. Não esqueçam de avaliar o podcast, de deixar um comentário, de me mandar mensagem, ou mesmo de compartilhar esse episódio com outras pessoas, porque isso me ajuda muito, ajuda a entender se o podcast é relevante pra vocês. E também isso faz com que a plataforma aqui entenda que o podcast é legal. É isso, então bora lá. Primeiro a gente vai começar um pouquinho então com ciência. A questão é de que a picância em si não é um sabor. Cientificamente, nós temos 5 sabores, que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. Então, esses são os 5 sabores, mas a picância é diferente, porque ela é, na verdade, uma sensação de dor barra calor, né? Que é causado por algo que chama capsaicina. Então, a capsaicina é o que é responsável por essa sensação de picância e ele vai estar presente na pimenta, por exemplo, né? Então, quando a gente come, essa capsaicina, ela vai ativar receptores na nossa língua. Na nossa língua nós temos vários receptores. E ela vai ativar um receptor específico, que eu vou falar aqui o nome para vocês, que é TRPV1. Enfim, ela vai ativar esse receptor, que é um receptor ativado pelo calor físico. Então, só retomando para ficar bem claro para todo mundo entender, até para eu mesma não me perder, mas a capsaicina, ela ativa receptores da nossa língua, a capsaicina que está presente na pimenta, né? Ativa receptores na língua e esses receptores que são ativados por essa substância, eles geralmente são ativados por calor físico. Então, quando a gente come algo quente, a gente vai ativar esses mesmos receptores. Só que quando a gente come algo picante, não é necessariamente algo quente. Então, o nosso corpo, ele vai entender a picância como se fosse uma espécie de queimadura no nosso corpo. Ele não vai entender que, na verdade, a gente não está realmente comendo algo quente. Para ele, vai ser como se ele estivesse lidando com uma queimadura. E essa queimadura, né, essa ardência, ela é vista como se fosse um ataque pro corpo. Não é uma coisa que ele gosta, né? Ele não tá feliz ali de sentir essa sensação, de ter essa sensação. E aí o corpo, pelo que eu consegui entender nas minhas pesquisas, no nosso corpo ele vai reagir a esse suposto ataque, tentando compensar esse desconforto. Aí, a partir desse momento, o nosso corpo ele vai... Uma das formas, né, de compensar esse desconforto vai ser através da liberação de substâncias como a endorfina. A endorfina é uma substância que está muito ligada com um alívio, né, com um alívio de dor, por exemplo. E ela também, o nosso corpo ele vai tentar reagir, ele vai tentar compensar o desconforto, liberando um neurotransmissor que a gente conhece muito bem aí, que eu acho que muita gente já ouviu falar, que é a dopamina,
que é um neurotransmissor que às vezes está ligado com prazer, com um sistema de recompensa. Isso pode gerar, então, de uma certa forma, um prazer, uma euforia leve quando as pessoas elas comem pimenta. Eu acho, né, pelo que eu consigo pensar assim, que é a mesma coisa do que, sei lá, quando a gente vai numa montanha russa ou quando a gente vê filme de terror. De uma certa forma você tá desconfortável de estar naquela situação, só que para o seu corpo tentar lidar com aquilo, ele também libera substâncias para aliviar, para você sentir um pouco de prazer naquela situação. Essa é uma das coisas que faz com que a gente possa entender que algumas pessoas elas criam esse hábito de comer pimenta porque tem um sistema de prazer que está relacionado com o fato de comer comidas picantes. Então não é só hábito, mas realmente no nosso corpo acaba liberando algumas substâncias que nos dão essa sensação de prazer, de alívio e faz com que a gente continue procurando viver essa sensação, né? Só que também é lógico que a cultura ela vai influenciar bastante, porque nós temos países como Índia, México, Tailândia, em que a exposição à comida picantes começa desde cedo. Mesmo até aqui no Brasil, né, em algumas regiões do Brasil, comer comida picante faz parte, né, desde cedo. E a gente tem realmente que quanto mais cedo as pessoas, as crianças têm contato com os alimentos, maior vai ser a tolerância delas e também maior vai ser a aceitação. Eu até vi um estudo muito interessante que mostram que crianças elas precisam de múltiplas exposições a um alimento novo antes de aceitá-lo. E daí muitas vezes elas precisam entre 8 a 15 exposições para que elas se acostumem a um alimento novo. E só que assim, pode parecer bastante até, né, 8 a 15, só que se por exemplo, os pais, às vezes, eles já têm o hábito de comer comida picante e pouco a pouco, né, de forma saudável e tudo mais, eles vão inserindo isso na alimentação da criança, é uma coisa natural que acontece, né? Ela vai se acostumando, enquanto que tem algumas culturas que não tem tradição nenhuma de comer pimenta e qualquer tipo de ardência acaba parecendo muito agressiva. E a gente tem, a partir disso, o fato de que o paladar é sim algo treinável. Então, a exposição repetida à picância, ela faz com que tenha esse aumento de tolerância. E aqui a gente tem uma distinção que é legal de ser feita, de que muita gente acaba não nascendo gostando de pimenta, mas aprende a gostar, porque aquilo faz parte da refeição, da cultura do local, e também, com o passar do tempo, os receptores dessa pessoa, os receptores para picância, eles vão ficar cada vez menos sensíveis. Então, você precisa cada vez de uma dose maior para sentir o mesmo nível de picância do que você sentia no começo. E também o cérebro, ele aprende a associar essa sensação de queimadura aí, né, ao prazer. E também tem alguns pontos que dizem que a genética acaba também influenciando. Tem pessoas que têm realmente uma maior sensibilidade aos receptores de dor, enquanto algumas pessoas têm menor tolerância sensorial. Então, além da cultura de onde a pessoa nasceu, da sua alimentação em geral, além de quais tipos de alimentos ela foi exposta desde criança, tem também esse fator genético, fator pessoal. E aqui eu acho legal também a gente falar sobre por que então a gente sente às vezes que o nosso nariz escorre quando a gente come algo muito apimentado, por que a gente começa a suar, o que acontece? A capsaicina, que é a substância que está presente, né, em pimentas e tudo, que a gente falou lá no início do episódio, ela estimula terminações nervosas e que daí vai gerar um aumento da sensação de calor. Então, vai provocar suor, pode causar também lacrimejamento. Tudo isso são formas do corpo tentar se resfriar, porque como ele ativa essas terminações nervosas, ativa receptores que estão ligados ao calor, como se o nosso corpo realmente ele estivesse ali com calor, sabe? Como se a gente estivesse comendo algo muito quente. Uma curiosidade também que é legal a gente saber quando a gente fala de pimenta é a escala Scoville, que ela foi criada em 1912 por Wilbur Scoville e ela mede o nível de ardência das pimentas. Eu não sei se vocês já viram, tem até alguns, acho que chama Hot Ones, não sei como que chama o programa, mas é tipo séries assim que tem no YouTube de um apresentador americano, mas eu acho que existe, acho que é americano. Eu sei que aqui na França tem também uma versão de que o cara ele convida atores famosos, cantores e tudo pra comer pimenta
E são pimentas que variam nessa escala aí. Então, no nível de ardência, né? E daí a gente tem, por exemplo, o pimentão, ele é zero, ele não arde. A pimenta jalapeño já tem um nível de ardência de 5.000. Depois a gente tem, por exemplo, o tabasco, que é um nível de ardência de 50.000. E eu acho que uma das pimentas com maior nível de ardência é a Carolina Reaper, que tem um nível de ardência de mais de 2 milhões. Então, dá pra ver que, assim, não existe limite aí pro nível de ardência das pimentas. E nesse vídeo, nesse programa que eles fazem, é exatamente isso. Eles começam com uma pimenta bem fraquinha, eles colocam em cima de, sei lá, de frango, alguma coisa assim. E ao longo do programa, o cara vai entrevistando a pessoa que tá ali, e essa pessoa também, ela vai comendo o que tem ali com a pimenta, que é cada vez mais ardida. E é isso, e é legal ver justamente essa diferença entre as pessoas, entre a sensibilidade, porque tem pessoas que elas já estão, né, acostumadas a comer pimenta, então as primeiras elas nem sentem praticamente, sabe? Algumas vezes elas chegam até a pimentas que têm um altíssimo nível de ardência. Enquanto para outras pessoas, logo no começo, a pessoa às vezes já começa a chorar, começa a suar, porque ela não tá tão acostumada. E eu acho. E eu fiquei pensando, se eu acho que se eu fosse num programa desses, assim, coitados. Eu ia comer duas pimentas e acabou o programa. E daí outra curiosidade também, que é muito boa, que eu achei muito interessante, que é legal a gente saber disso, é de que a água, ela não ajuda muito com pimenta. Por quê? Porque a capsaicina, né, que a famosa capsaicina que está presente ali na pimenta e faz com que tenha essa sensação de picância, ela é lipossolúvel. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não vai embora com a água, ela não se dissolve na água, ela vai se dissolver na gordura. Então, o que acontece é que a capsaicina ela não se liga na água. A capsaicina geralmente ela se liga na gordura. Por isso que muitas pessoas, quando elas estão comendo algo apimentado e elas querem, né, parar com aquela sensação de picância, elas bebem leite, porque no leite tem gordura, tem caseína. Então a capsaicina ela vai se ligar nessa gordura e daí daí vai ajudar a diminuir essa sensação de picância. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi um episódio com uma parte um pouquinho mais científica, mas eu achei muito interessante, aprendi bastante coisa aqui. E é isso. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!